Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast que dá voz a profissionais super competentes e referências na sua área. Eu sou o Pedro Lage, host do nosso episódio de hoje, recebendo uma pessoa super especial que já vocês vão ter oportunidade de conhecer, Andresa Alencar. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada a você, Pedro, pelo convite. Nós que temos uma honra de receber a Andresa aqui. Hoje vai ser um papo, falar de liderança, de tecnologia, de performance, enfim. Acho que vai ser extremamente produtivo e interessante. Eu espero que a nossa audiência curte bastante o nosso bate-papo. E, mais uma vez, obrigado pela presença. E, Andresa, eu queria que você se apresentasse, enfim, com uma história maravilhosa que a gente já teve a oportunidade de conhecer aqui, mas nossa audiência não conhece. Fica à vontade para falar um pouquinho. Andresa Alencar, por favor. Obrigada, Pedro. Bom dia a todos. Meu nome é Andresa, eu sou administradora, trabalho no mundo de TI há mais de 20 anos, me encantei por essa área, entrei e nunca mais saí. Hoje eu sou CEO da IT1, é uma empresa de tecnologia, originalmente mineira, mas com atuação nacional. E também estou como CEO do grupo de presidentes da Anshan, em Belo Horizonte. E sou membro do CIO Forum, que é um grupo de líderes mulheres que estão hoje no mundo de TI. Perfeito, Andresa. Então, a gente vai falar com uma CEO, referência no segmento. Vamos aproveitar e falar um pouquinho de empreendedorismo, né? Falar sobre liderança feminina também. Eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção já na sua fala inicial, Andresa, eu queria te fazer essa pergunta, como é que você como CEO enxerga essas decisões de liderança? Qual foi o caminho aí que você trilhou para chegar hoje como CEO de uma empresa extremamente relevante e impactante, né? Conta pra gente aí como é que foi essa trajetória. Então, Pedro, começou de uma maneira despretensiosa. Eu trabalhava numa multinacional americana em São Paulo. E até então eu ia formar carreira, eu ia fazer carreira lá. A minha então gerente estava me desenvolvendo para substituí-la durante a aposentadoria dela. E por questões pessoais, eu acabei resolvendo voltar para Belo Horizonte, que é onde está a minha família, onde estão os meus amigos. E em 2015, quando eu resolvi voltar para Belo Horizonte, eu tinha a oportunidade de conversar, eu tive a oportunidade de conversar com várias empresas de TI. E naquele momento, eu acho que eu tomei uma decisão muito relevante, que foi dar 2 passos para trás para pegar impulso. Então, quando eu escolhi começar a minha carreira na IT1, eu entrei como analista de processos para poder dar aquele tom de governança, profissionalizar uma empresa que até então tinha um viés multifamiliar, porque são vários sócios, mas todos eles, cada um com sua experiência focada. Então, tinha um muito focado em comercial, um muito focado em finanças, um muito focado em marketing, e precisava realmente de alguém ali para costurar e organizar os processos de uma maneira mais profissional. E aí, eu entrei como uma contribuidora individual. No ano seguinte, eu assumi uma gerência de controladoria, contabilidade e sistemas, e fui organizando também, automatizando os processos, que eu acho que a automação é a base de tudo. A gente não consegue escalar um negócio sem automatização, né, de forma eficaz. Então, essa questão da automação, do foco em resultado, isso tudo contribuiu para o sucesso dessa iniciativa. No ano seguinte, o então diretor financeiro resolveu subir para o conselho. E aí, automaticamente, eu fui escolhida para assumir essa posição. Então, eu fiquei responsável por toda a área de back-office da empresa, principalmente a diretoria financeira. Então, eu fui CFO por muitos anos. E ali, eu acho que eu consegui organizar o time de uma forma muito eficiente para poder entregar resultados consistentes no tempo certo, porque às vezes quando a gente fecha o mês numa empresa estruturada, o acionista quer o resultado 24 horas depois, né? E é muito difícil você ter esse resultado de maneira assertiva num tempo rápido. Então, automatizamos, tínhamos o melhor ERP do mundo, que é o SAP, fizemos todas as parametrizações, trabalhamos de uma forma muito eficiente.
E depois de muitos anos ali na minha zona de conforto, fui desafiada a participar de um processo seletivo para assumir a presidência, porque o então presidente também tomou a decisão de ir para o conselho. A empresa realmente está profissionalizando, a ideia é não ter nenhum sócio na operação, né, por questões de governança. Hoje nós somos SA de capital fechado, então é necessário manter essa governança muito à risca, seguir isso à risca. E aí assumi a presidência há 1 ano e meio e acho que tem dado certo. Que legal, Andresa. A trajetória é espetacular, né? Ter a oportunidade de entender que essa competência que nasceu inicialmente lá e foi aplicada, né? Num contexto mais de processos, depois de finanças, organização, hoje está aplicada ao negócio de forma completa, né? E aí me surge uma pergunta interessante. Como é que está sendo sentar hoje na cadeira de CEO e ser responsável pelas diversas áreas dentro do negócio? E aí vamos integrar comercial, vamos entender o RH, que não necessariamente nos momentos iniciais você tinha essa responsabilidade diretamente, né? Como é que foi essa transição para você, esse desenvolvimento? Nossa, perfeito, Pedro. Excelente pergunta, porque foi um super desafio. Num primeiro momento, realmente, eu tive muito receio, porque eu sempre fui dos bastidores. Eu sou apaixonada pelo back-office, pela área de operações, por processos, por números, pela tecnologia que está por detrás. E eu nunca tinha tido a experiência de estar à frente. E hoje, depois de 18 meses, eu consigo com tranquilidade, sentar na frente dos nossos clientes, conversar sobre o negócio com eles. Adoro ir pro campo. No começo eu estava super tímida, eu não precisava assim estudar sobre o negócio do nosso cliente, ficava um pouco insegura. Hoje eu já chego com mais tranquilidade. E o time comercial em si era um desafio para mim, porque eu fiz administração e durante o curso a gente tem um certo preconceito sobre vendas. Né? Porque o vendedor é sempre o que quer levar vantagem, ou então, né, vendas não é tão fair, né? Deturpada completamente. E eu falei, como que eu vou fazer a gestão de um time de vendas tão potente? Porque hoje a H1 atende clientes de médio e grande porte. Então são empresas muito estruturadas, os vendedores são muito sêniores. E eu lidava com a turma dos bastidores. E agora eu estava lidando com os protagonistas da história. Então, foi um desafio muito gostoso. Eu aprendi a falar a linguagem deles. Eles sabem, assim, é muito claro para eles a mensagem de que eu sou muito voltada a resultado, mas de uma forma muito respeitosa. Então, eu acredito muito num ambiente leve, num ambiente que tem responsabilidade, tem autonomia junto, que confia no outro, que o outro vai fazer a entrega. Então, é como se fosse uma engrenagem e tá muito clara a mensagem para eles de que cada um tem que fazer seu papel nessa engrenagem para ela ficar girando. E além do time comercial, tem também o time de serviços, que é o time da entrega, o time de técnicos. Então, assim, falar a linguagem do técnico também é muito interessante, porque geralmente ele não está ligado à emoção, ele está ligado sempre à razão. Então, essa questão do discurso, né, de saber que com um time específico eu tenho que tocar na emoção, com outro time eu tenho que falar de indicadores, porque ele é totalmente técnico, ele é mais racional. Então, eu vou mesclando, moldando, exatamente. Aí eu vou mesclando os discursos e fazendo a roda girar. Que legal, Andresa. E é interessante porque o produto, né, e o serviço que vocês entregam, que é uma super consultoria, né? A gente teve a oportunidade de entender um pouquinho aqui. Ele é altamente consultivo. Então, ter um profissional à frente que entenda do negócio do cliente, eu acho que faz total sentido para que aí sim ele construa uma solução através da estrutura que vocês têm, né, que é muito ampla, que realmente aporte e gere valor ao cliente final. E dentro desse conceito, que eu sei que você tem um foco, né, de resultado, mas eu achei muito legal na tua fala, como é que a gente equilibra a busca pelo resultado, que é fundamental, em ambientes extremamente competitivos, como a gente vive hoje em mercados, mas também entendendo que existe do outro lado um profissional, né, que tem que ter um nível de autonomia, de responsabilidade, né, de compromisso, de engajamento. O que te ajudou e você poderia compartilhar como práticas de gestão, algumas rotinas que você acredita que são fundamentais
para te ajudar a elevar o nível hoje da E2 ao patamar que se encontra. Perfeito, Pedro. Eu acho que num primeiro momento, entender do negócio, tanto do nosso negócio quanto do negócio do cliente. Eu acho que há 20 anos atrás, vender tecnologia era conhecer um cardápio de produtos e chegar no cliente e oferecer nesses produtos. E geralmente a gente falava com o pessoal de TI. Hoje em dia, a gente tem falado com os diretores de negócio. Então, a gente senta com o CFO, com o CEO, com o CIO, para poder ouvir qual é a dor de negócio dele e tratar aquela dor, oferecer uma solução. Então, eu preciso muito entender do nosso negócio e do negócio do cliente. Um exemplo que eu gosto muito de citar, a gente trabalha com muitos bancos. Então, um determinado banco, que é cliente nosso, ele estava com um problema de Pix, da quantidade de segundos que demorava para o usuário final fazer um Pix. Então, qual que era o problema do cliente do nosso cliente? Ele estava demorando, o Pix demorava entre 7 e 9 segundos. E quando você está numa loja fazendo uma transação, você não quer esperar 9 segundos, né? Essa velocidade conta muito. E aí, isso pode ser um fator determinante para um usuário final mudar de banco, migrar de um banco para o outro. Então, nós trouxemos essa dor do nosso cliente para casa, por exemplo, tratamos essa dor e hoje esse mesmo banco tem um dashboard que ele controla que o tempo mais longo de um Pix nos últimos 6 meses foram 2 segundos. Uau. Então, a gente conseguiu tratar essa dor. Quando a gente tem clientes também de healthcare, né, são os hospitais, que a gente consegue verificar o tempo da triagem, da recepção e do atendimento ao médico. Onde está o gargalo? Por que daquele gargalo? Como que a gente pode otimizar esse sistema para andar mais rápido? Então, entender disso hoje faz total diferença. Tanto para o pessoal da base, para o vendedor, quanto para o nosso C-Level também, que vai falar de negócio com esses clientes. Não basta mais agora só saber de tecnologia. Outro ponto também que eu destacaria é conhecer de finanças. Eu acho que o CEO ele precisa entender sobre o risco que está sendo tomado, o que ele pode fazer, o que ele não pode. Isso vai ajudar muito na questão da ambidestria, porque às vezes ele toma uma decisão só com base naquele momento e que pode comprometer o futuro da empresa. Ou então o contrário, ele olha só para frente e esquece do futuro, que a gente precisa pagar as contas nos próximos 6 meses. Então entender de finanças também faz toda a diferença. E um terceiro ponto, eu acho que é esse storytelling executivo, de conseguir traduzir, de conseguir cascatear os objetivos para a equipe. Então, a gente, por exemplo, nós participamos na época do PAEX, que é um programa de desenvolvimento de empresas da Fundação Dom Cabral, e nós montamos, na ocasião, o mapa estratégico da E2, com todas as obsessões que a gente persegue ali durante esse tempo. E hoje, quando eu apresento esse mapa estratégico para a equipe e eu faço eles pensarem onde que a sua tarefa encaixa em cada caixinha daquela para a gente alcançar esse objetivo estratégico. Então, traduzir isso para a equipe faz com que eles se engajem e eles queiram buscar o melhor resultado possível para que a gente alcance todos os objetivos do nosso mapa. Que legal. Eles sabem que eles são uma peça fundamental nesse processo, que há uma ambição clara de onde a empresa precisa chegar e busca, né, esse caminho. E é interessante porque gera essa autorresponsabilidade, essa conexão. Fica claro que tudo que é feito tem um propósito muito claro, né, que é muito maior do que só uma tarefa, uma atividade, ou uma venda, ou alguma assistência, ou alguma orientação. E você falou também de finanças, né? A gente vê hoje como a linguagem do negócio ela é financeira, então a gente vai conversar com o investidor, enfim, quando a gente tem a oportunidade, né, de estar sempre à frente dos nossos projetos, fazendo um briefing ou determinando a estratégia desse projeto. A gente sabe que no final do dia o investidor vai olhar para esse contexto, né? Qual que é o ROI desse investimento, o quanto isso se paga no longo prazo, como é que a gente captura e vai buscar capital para financiar essa iniciativa. Então isso é muito importante para líderes e gestores de alta performance, né, como no seu caso. E você falou algo muito legal sobre pessoas, porque de um lado a tecnologia, e hoje a gente vê que a tecnologia avançou absurdamente, um plano de IA, de automação, e tem um lado humano, que é exatamente essa conexão perfeita entre tecnologia e pessoas. E eu queria te fazer uma pergunta interessante, que é, o que você leva em consideração, principalmente montando times muito diversos, né?
times no contexto de financeiro, times operacionais, times comerciais. O que você acredita que são algumas características fundamentais, Andresa, para que essas pessoas vão fazer parte hoje da sua empresa, do seu time? O que você leva em consideração? E isso é inegociável e tem que estar muito claro ali no processo de contratação, enfim, desenvolvimento. Maravilha. Ô Pedro, quando eu trabalhei na HP há alguns anos atrás, eu me lembro muito de uma frase de um dos fundadores, que é o Bill Hillary, e ele falava assim: homens e mulheres desejam fazer um bom trabalho. Se lhes for dado um bom ambiente, eles o farão. Então, assim, isso me marcou muito e eu acredito fortemente que quando a gente fornece um bom ambiente para qualquer funcionário, para qualquer colaborador, seja ele jovem, um jovem aprendiz que está começando com a gente de 16 anos, ou o profissional mais sênior da nossa empresa, se ele tiver um ambiente colaborativo, um ambiente respeitoso, um ambiente flexível, ele vai se sentir confortável e ele vai ficar com a gente dando o seu melhor. E para nós, eu falo que alguns fatores são inegociáveis, que realmente a gente joga dentro das 4 linhas do campo. Então, essa postura ética, num mundo que, principalmente no Brasil, que as pessoas geralmente querem colocar... Um jeitinho, né? Infelizmente. Isso. Então, assim, isso para nós, principalmente porque em 2018... eu implementei o programa de compliance na Ituano. Eu ainda não era CEO, né? Eu era CFO. E eu implementei o programa de compliance. E desde então, isso tudo realmente hoje é formalizado. Todas as formas corretas como a gente já agia, hoje elas têm um protocolo que a gente tem que seguir. Então, tem essa questão do compliance, da energia. A pessoa tem que querer trabalhar na Ituan, tem que querer contribuir, tem que querer agregar valor para o cliente. Ela não pode estar lá só porque, eu tenho que ir trabalhar. Não, essa questão da energia, do querer contribuir faz todo sentido para nós. Outro ponto também que a gente acredita fortemente, um dos nossos principais valores é na entrega incondicional. Então, o cliente está acima de tudo e a gente vai fazer a nossa entrega incondicional. Pode chover canivete, pode ser um terremoto, pode ser um furacão, a gente vai fazer a entrega que a gente se comprometeu a fazer para o cliente. Já aconteceu de tudo que você imaginar, Pedro. Já aconteceu da gente chegar para fazer uma implementação e a sala não ter o ar-condicionado que precisava e a gente aciona o time de compras e vamos instalar um ar-condicionado, sabe? Porque tem que sair... essa entrega tem que acontecer nesse prazo que a gente se comprometeu e vamos fazer acontecer. Então, assim, eu acho que esses 3 fatores são muito importantes e a gente busca muito isso, a gente está muito alinhado com o nosso RH. O RH hoje responde direto para mim e durante o processo de contratação, a gente tem um processo que, às vezes, ele se torna até mais lento, principalmente a diretoria comercial, que abriu a vaga hoje, né, que amanhã o cara esteja fazendo onboard. E aí, principalmente para eles, o processo pode parecer mais lento, mas é pelo contrário, sabe? Eu acho que o contratar devagar, o contratar analisando corretamente, né, faz muita diferença para ver se realmente vai ter o match ali, né, com o nosso fit cultural. E o onboarding, a gente tem caprichado no nosso onboarding, eu tenho recebido feedbacks dos AMs, dos profissionais que têm chegado para trabalhar com a Ituan, falar, meu Deus, que banho de loja super estruturado, super organizado, com uma sequência lógica, com as áreas responsáveis explicando, mostrando, demonstrando na prática como que funciona cada um dos processos da Ituan. Então, eu acho que a gente caprichando na contratação, no onboarding e depois dando esse ambiente agradável é a receita para as pessoas quererem ficar com a gente. Que legal, Andresa. Acho que conecta muito com o que a gente acredita também, né? Ter claro ali quais são os valores negociáveis da empresa e buscar pessoas que compartilham aquilo, porque tecnicamente a gente desenvolve, a gente gera repertório, mas eu acredito muito nessa questão do temperamento, né, que tem que estar alinhado ali muito, às vezes, a função, essa relação, né, o que aquela pessoa vai ter como responsabilidade e esse alinhamento de expectativa sobre o papel dela. E também sobre a questão do repertório, que é esse desenvolvimento, né, essa parte que a gente pode construir tecnicamente e apoiar nesse processo de evolução. E eu sei que vocês têm
né? Equipes muito diversas entre si, né? E a tecnologia traz esse contexto de uma maturidade, profissionais de bastante tempo de estrada e jovens que estão acessando, enfim, que estão desenvolvendo e contribuindo. Como é que você enxerga essa interação, que essa diversidade, seja no contexto de gênero, seja no contexto de geração mesmo, e como é que isso contribui para a entrega final e as soluções hoje que a empresa tem como dentro do seu portfólio e dentro do apoio aos seus clientes? E esse é um super desafio, é um desafio delicioso que eu adoro, porque essa geração que está chegando, ela nos desafia o tempo inteiro, né, a pensar diferente, a agir diferente, a não seguir ali aquele padrão do sempre foi assim. E ao mesmo tempo, a gente tem profissionais super sêniores que olham para essa geração e falam, poxa, mas ele vai fazer daquele jeito e a empresa vai permitir. Eu falei, exatamente. Então a gente vai mesclando e a gente vai trazendo essa diversidade para enriquecer as discussões do dia a dia. Então, por exemplo, você me fazendo essa pergunta me fez lembrar quando nós montamos recentemente, no início desse ano, uma área de Customer Success. Então, depois de 23 anos de empresa, a gente sempre teve um relacionamento muito próximo com os nossos clientes. Mas à medida que a empresa vai crescendo, essa proximidade ela vai diminuindo. Sim. Ou então até mesmo o contato, que antes um vendedor que conseguia visitar o cliente dele toda semana, agora vai de 15 em 15 dias, por exemplo. E ele não consegue mais ouvi-lo como a gente realmente preza que ele seja ouvido. E aí a gente resolveu criar essa área de Customer Success. E assim, muito interessante, Pedro, porque o pessoal, no início da discussão que eu acompanhei, desde do começo, porque é uma área que realmente faz diferença pra gente, a discussão estava muito técnica, muito voltada à estabilidade do ambiente e cumprimento de SLA. Para o cliente estar satisfeito, o ambiente dele precisa estar estável e o SLA tem que estar sendo cumprido. E à medida que a gente traz essa turma, hoje a pessoa responsável é uma mulher, é a Bruna. Legal. E quando a gente trouxe esse olhar cuidadoso da Bruna, ela é super jovem, ela chegou, ela olhou, ela falou, tá bom, gente, vocês têm razão, esses 2 indicadores são o básico para a gente ter um NPS bacana. Mas vocês já pensaram se o cliente está satisfeito? Se esse indicador não é o que a gente chama de painel melancia, que tá verde por fora, mas vermelho por dentro, né? Frio esse número, né? Frio esse número. Então, assim, vocês já pararam para ouvir o cliente? Qual que é a demanda dele? O que ele espera do próximo passo? Qual que é a expectativa de avançar? E aí, à medida que ela foi contribuindo, e que por ser jovem, por ser mulher, por ter esse olhar cuidadoso, ela foi trazendo essas questões, e aí às vezes o time técnico olha e fala, ai, pra quê? Ai, a gente nunca fez assim. E assim, você não tem noção, Pedro, a gente conseguiu trazer o reflexo disso no dia a dia contribuiu tanto que a gente diminuiu o churn, aumentou o upsell nos contratos e estabilizou várias questões que o pessoal antes não conseguia tratar. Exatamente. Então, assim, tá bem controlado por causa dessa diversidade. E eu lembro que você falou que você tem esse olhar amplo, né? Esse olhar holístico. E eu acho que trazer essa reflexão, principalmente sobre o que você acabou de falar aqui, não é só um número frio, né? O que o número está dizendo por trás e a experiência do cliente ele está vivenciando com a solução que hoje vocês entregam. Eu acho que isso é fundamental. Primeiro, para definir que que o cliente tomou uma ótima decisão e ele quer permanecer com a empresa. Eu acho que isso é fundamental e você trouxe falando do churn aqui, que é essa evasão de cliente que foi minimizado. A oportunidade de trazer novas soluções, né, com o up de vendas, enfim, de soluções que fazem parte do portfólio de vocês. E com a possibilidade de resolver problemas que são desafios, não vou dizer problemas, mas são desafios que fazem parte da nossa rotina de uma maneira mais leve, direta, mais rápida, mais conectada. E como CEO, o que para você, se você fosse pensar em alguns indicadores importantes, que eu acho que é legal, o que você acredita que são os principais indicadores que assim, precisam estar no seu homepage ali de olhar diariamente, enfim, semanalmente, para poder dizer e entender se a empresa está caminhando, né, no caminho certo, se ela está seguindo ali
os seus objetivos e vai estar mais próximo das suas entregas? O que você costuma olhar como principais indicadores? Ótima pergunta. Eu tenho um painel com vários indicadores, né? Na realidade, a empresa hoje a gente conseguiu estruturar de uma maneira que tem muitos dashboards e alguns eu consulto diariamente, outros semanalmente e outros mensalmente, né? Então, como uma profissional muito orientada a números, eu estou sempre acompanhando desde faturamento, crescimento, o share mesmo, qual que é a representatividade de cada uma das nossas ofertas, tanto nas vendas quanto nos faturamentos. Eu olho muito essa questão da produtividade por pessoa, produtividade por área, por time, por oferta, o que o mercado está demandando mais, o que o mercado está valorizando mais de oferta de TI. Tem um de RH, especialmente, que eu também gosto muito, que mostra a temperatura do nosso time, a pesquisa de clima, como está o nosso ambiente, porque, querendo ou não, as nossas entregas são feitas por pessoas, né? E aí as pessoas precisam estar satisfeitas, elas precisam se sentir ouvidas, se sentir acolhidas, saberem que tem alguém olhando ali para elas. E os mais relevantes, que são os que os acionistas me cobram, que aí é EBITDA, caixa, geração de caixa operacional, saldo final de caixa, como gastos fixos. A gente tem controlado bastante, esse tem sido o segredo. Um dos nossos conselheiros diz que a despesa é certa, mas a receita é incerta. Já alcançamos, então, o faturamento do ano de 2025 como um sucesso, e eu fico sempre muito atenta para entender qual oferta que o mercado está demandando mais, onde que a gente tem que contratar mais mão de obra, onde que a gente tem que qualificar mais os nossos profissionais. Nós trabalhamos com certificações, são processos muito específicos da área de TI, então às vezes as certificações são um investimento altíssimo, a gente faz ali um investimento de alguns milhares de dólares por ano, e num determinado momento da empresa, eu já precisei focar mais em certificações de uma oferta e agora o mercado está demandando outra, né? Nesse momento, por exemplo, tem um boom de segurança da informação, né? Segurança da informação é uma disciplina que está sendo muito demandada. As empresas, principalmente durante a pandemia, elas levaram seus profissionais, foi necessário levá-los para trabalhar dentro de casa. E desde então, alguns permaneceram, outros estão no modelo híbrido, e oferecer produtos que deem segurança para a informação das empresas é fundamental. Então, de lá para cá, a gente tem investido nisso, e esses dashboards, eles me dão essa visão gerencial de uma forma mais tangível. Não é, eu acho que o mercado está demandando isso, né? Olha, de acordo com os números, a gente está recebendo mais demanda disso. Então, são esses indicadores que eu controlo mais. Legal, perfeito, Andresa. Então, a gente tem indicadores de pessoas, indicadores de processos, indicadores mercadológicos e indicadores financeiros. Acho que conecta exatamente com essa visão ampla, né? A gente gosta muito de pensar também sobre essa visão do Balance Scorecard, né? Que conecta essas 4 visões aí, pessoas, processos, clientes, enfim. E a parte financeira, eu acho que faz total sentido e fica muito claro aqui na sua fala. Você falou sobre segurança, né? Eu acho que é interessante, a gente vive ainda, né? Vê um boom de IA um ano e pouco atrás, 2 anos atrás, enfim, que foi uma revolução. Eu acho que a gente está numa curva agora de adaptação e compreensão de como isso pode ser utilizado de maneira eficiente, né, nas empresas. Eu acho que esse é um ponto interessante. Eu queria te perguntar, como especialista no tema em tecnologia, e eu tenho certeza que você tem muita demanda e perguntas, às vezes, nesse sentido. Como é que a IA tem contribuído para os seus clientes? Como é que a IA tem contribuído para o trabalho de vocês, né? E quais são os desafios também que você enxerga com o uso da IA hoje em dia? Enfim, eu acho que talvez até a questão da segurança, de como
compartilhar dados e informações em um chat GPT, isso acaba virando público, enfim. Acho que talvez alguma coisa nesse sentido também, acho que é importante a gente discutir aqui. Esse ano especificamente, nós tiramos uma certificação, a 27001, que é de segurança da informação. E para você ter uma ideia, a partir de agora a gente vai buscar uma outra especializada em IA, que vai tratar especificamente esse tema, de tanto que ele se aprofundou nos últimos anos, né? Como você bem disse, fez um boom. Agora, as empresas, inclusive nós, né, estamos tentando ali entender como que vai ser essa relação do trabalho que nós temos, que nós conhecemos até hoje, com o trabalho do futuro. Eu, particularmente, vejo a IA como uma super aliada. Eu sou suspeita para falar, eu adoro automação. Eu acho que trabalhos repetitivos requerem essa automação, requerem essa inteligência. Ainda tem muita resistência, né, principalmente por parte dos colaboradores, tanto da nossa empresa quanto dos nossos clientes. No geral, eles se sentem ameaçados. Eu acho que essa ameaça, ela não é tão real quanto as pessoas estão imaginando, porque dá para conciliar. Teve um estudo recentemente de um trabalho de IA, que a empresa substituiu o CEO por uma inteligência artificial. E aí, realmente, na primeira semana foi um sucesso, a inteligência artificial conseguiu fazer um mapeamento dos números, tomar decisões muito assertivas. E aí, num segundo momento, eles nomearam como um verdadeiro fracasso, porque a IA não é capaz de identificar a cultura da empresa. Ela não consegue entender o que vem por detrás dos números, né? Ela fica ali de uma forma mais rasa, superficial. Então, eu acho que isso contribui muito para que nós tenhamos segurança e para que nós saibamos que a IA vai complementar o nosso trabalho. Então, hoje eu vejo a IA realmente complementando, nos ajudando a eliminar tarefas repetitivas, nos ajudando a entender aonde o colaborador, o profissional, né, o ser humano, pode exercer a sua função melhor e deixar o que é o serviço braçal para a IA. E a gente realmente está mapeando e está buscando cercar para melhorar essa questão da segurança. Porque hoje em dia, ontem mesmo, eu vi uma notícia de uma influenciadora que postou, ela estava indignada porque eles fizeram fotos dela com diversas fantasias de Halloween e ela falou, eu nunca vesti essas roupas. Então, cuidado com o que vocês veem. Então, a gente tem buscado isso na nossa vida pessoal. Agora, trazendo isso para uma empresa, né, para o mundo empresarial, é preciso fechar as portas, ter muito cuidado com essa questão da segurança da informação. O que vem, que é real e que não é real. Quando eu era CFO, o então CEO, conseguiram entrar por algum motivo. A gente não entendeu até hoje como, porque a nossa empresa é super segura. E provavelmente ele clicou em algum link, ele fez alguma coisa que chegou para mim um e-mail dele, a gente chama de phishing, porque era exatamente o mesmo e-mail, @ituan.com.br. E nesse e-mail ele me dava uma orientação para fazer um pagamento de um boleto de forma emergencial e que era confidencial. E aí, eu sabendo que a gente não é da política, a gente não atropela os processos, passei a mão no telefone, liguei para ele falou, não mandei esse e-mail. Então, assim, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, ele clicou em algum link ali de maneira desavisada. E se alguém que não conhece, que não tem essa maldade, que não tem esse conhecimento, acaba efetuando esses pagamentos, como já aconteceu, tem muitos casos, né, públicos, geralmente as empresas não divulgam, mas tem muitos casos públicos que a gente pode ver que isso aconteceu e as empresas precisam cercar, precisam aperfeiçoar a governança e os sistemas todos de segurança. Não, perfeito, Andrés. E concordo contigo, acho que a IA vem como um complemento a esse desenvolvimento, esse aumento de produtividade, né? Eu não acredito que há uma substituição 100%, né, de todas as funções, porque acho que o grande diferencial ainda competitivo das empresas, você falou isso muito bem, são as pessoas usando as ferramentas, a tecnologia, os processos de maneira assertiva, e aí a gente chega a uma entrega de solução ao cliente de alto valor agregado, e óbvio isso gera sustentabilidade para o negócio, então eu acredito muito nessa
convergência, né? A gente usa muito realmente dentro da empresa aqui para automatizar uma série de coisas que são repetitivas, que não necessariamente agregam, né, desenvolvimento pessoal, profissional. Então, tudo que é repetitivo a gente tenta trazer dentro dessa esteira de automatização, mas o caráter de reflexão, de ideação, de feeling, de entendimento da cultura, de apoio a um briefing, compreensão do que o cliente precisa, isso está muito, né, enraizado à competência profissional e pessoal ainda, né, que a gente tem. E a questão da segurança é fundamental, a gente usa realmente vários atributos aqui, a gente tem uma área de tecnologia dedicada a isso, e que tem nos apoiado nesse processo do uso eficiente, racional e inteligente da IA na nossa operação. Então, legal te ouvir falar isso, ver o quanto vocês já estão avançados também, e entender que a gente está num caminho certo aqui também, por mais que não seja o nosso know-how, a gente tem utilizado isso bem no nosso dia a dia. Que bom. E agora também eu queria entender como é que é sentar em mesas de conselho, né? Você comentou com a gente aqui, 1 ano e meio atuando na função do CEO, a gente sabe que tem essa conexão direta com os conselhos, enfim, os conselheiros, né? O que em geral você traz como uma reflexão ou possa contribuir para quem está vivendo esse momento de transição, para quem almeja isso, e o que o conselho em geral ele busca, né? Como é que você usa o seu conhecimento, a sua competência para poder apresentar projetos, resultados e fazer com que isso seja claro e, obviamente, o conselho apoia aí nas decisões, na construção do legado da empresa. Ai, ótimo. Eu sou suspeita para falar, eu adoro esse tema, eu adoro as reuniões de conselho. Inclusive, recentemente eu fiz um curso de conselheiro, porque eu acho que é importante saber como quem está do outro lado da mesa pensa, né, qual é a linha de raciocínio deles, o que eles esperam do executivo. Então, é muito importante para mim ter acesso ao modo de raciocínio deles. E eu lido particularmente com o conselho da Ition há muitos anos, porque como CFO eu participava das reuniões, agora o peso da responsabilidade aumentou. O que eu tenho buscado durante todos esses anos é traduzir as oportunidades técnicas em oportunidades de negócio para o conselheiro, né? Geralmente eles não têm tempo, geralmente eles não têm conhecimento técnico, então eles precisam entender de forma rápida, de forma reduzida, com números muito bem embasados, né? Com números bem estruturados, mostrando riscos, mostrando retorno de investimento, mostrando possibilidades, benchmark, o que o mercado está fazendo, o que os nossos concorrentes, para onde eles estão indo, o que os clientes da empresa estão demandando, o que está sendo feito lá fora que a gente pode trazer para cá de forma precursora. A Ituan tem essa característica muito forte de arriscar, o pioneirismo, de fazer diferente, de não ter medo de errar. Então, de inovar, a gente tem essa inovação na veia. Geralmente, eu tento traduzir de uma maneira mais executiva, de uma maneira que eles compreendam, sem entrar muito no detalhe, sem aprofundar demais, porque eu acho que o executivo tende a querer contar a história toda, com muitos detalhes, né, de forma muito profunda, justificar. Então, aqui a gente não alcançou por conta disso, e até uma característica pessoal minha, né, fez ou não fez? E se não fez, não precisa explicar o motivo, sabe? Como que a gente vai fazer, Exatamente. Né? Eu tinha um diretor que ele brincava assim, não precisa trazer muleta. Exatamente isso. Era muito direto. Então, assim, e é muito interessante porque todo mundo que trabalha, que reporta diretamente para mim, já sabe. Então, outro dia eu escutei do diretor comercial falando: a Andresa não tem a menor paciência para justificativa. Fez ou não fez, e se não fez, como que vai fazer, e quando, e que horas, né, e por quê? Então, eu acho que o conselho espera muito isso, né, de um CEO, de um executivo que está à frente de um negócio. E eu acho que o que mais inspira que a gente a fazer essa entrega, porque realmente é uma pressão imensa, mas eu acho que quando a gente pensa quantas famílias dependem daquele negócio dar certo,
flui. Sabe? Então, assim, todos os dias eu acordo e eu penso, são 180 famílias que dependem diretamente desse negócio dar certo, inclusive a minha. Então, tem que fazer dar certo, tem que fazer acontecer. Então, eu acho que o conselho espera isso do executivo, espera isso da diretoria, essa parceria, essa cumplicidade, essa entrega incondicional. E, por enquanto, tá indo. Legal. E nós não temos dúvida que vai continuar seguindo e avançando, né? Eu queria te perguntar, até pra gente seguindo aqui pro nosso encerramento, o papo tá de altíssimo nível, se deixar a gente ficava 2 horas aqui, mas a gente precisa respeitar o nosso cronograma, a nossa programação. Mas já de antemão eu quero deixar aqui um próximo convite para a gente ter a oportunidade de ampliar ainda mais, enfim, ou focar em algum tema específico para poder, né, desenvolver aqui o nosso bate-papo. Olhando para toda a sua trajetória de muito sucesso, né, Andresa, o que você acredita, enfim, que... Vamos fazer uma retrospectiva aqui, nos últimos 15, 20 anos mais ou menos aí de trabalho, né, em funções e atuações super expressivas. O que você acredita que foi fundamental e te ajudou a chegar hoje na posição executiva que você tem como responsabilidade? E o que talvez você faria de diferente poderia ser uma dica para quem está buscando esse mesmo caminho e gostaria de entender quais decisões às vezes não tomaram, quais caminhos não seguir e quais caminhos foram relevantes para te trazer ao momento atual? Ótima pergunta. Eu acho que se eu pudesse escolher uma única palavra para definir o dar certo nessa trajetória, seria resiliência. Eu acho que num mundo cheio de imediatismo, num mundo que as pessoas, de um modo geral, estão muito impacientes, que estão muito intolerantes, muito sensíveis, eu acho que ter resiliência no ambiente corporativo nos destaca. Então, eu brinco que a Ituan é uma empresa de 9 sócios homens, 7 conselheiros homens e 5 diretores homens. Então, estar cercada de tantos homens é um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, quando se tem resiliência, torna tudo possível, sabe? Então, eu acho que se eu pudesse definir uma palavra, seria resiliência. E eu acho que o que eu faria diferente, talvez eu focasse menos em habilidades técnicas, talvez pelo meu jeito de querer controlar tudo. De uns anos para cá, cada vez que eu assumia uma posição, eu estudava, eu me dedicava, eu aprofundava nos temas. E eu tinha certeza que, por exemplo, eu assumi a gerência de controladoria, contabilidade e sistemas. Aí eu aprofundei em contabilidade, queria saber tudo sobre balanço, balancete, ativo, passivo. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que às vezes não é tão necessária a habilidade técnica, mas muito mais necessária a habilidade política. Principalmente à medida que você vai subindo nessa pirâmide das empresas. Então, você precisa muito de um investimento muito mais em soft skill, em inteligência emocional, nessa questão de como se comportar diante da situação, porque a partir do momento que a gente não tem o controle do que vai acontecer, é muito importante que a gente controle a nossa reação com o que vai acontecer. Então, talvez, né, eu mudaria isso, de preocupar menos com habilidades técnicas e mais com essa questão do soft skill. O soft skill. É interessante, né, porque a gente entende que nesse processo de crescimento, né, profissional, essas características como negociação, influência, gestão de conflito, inteligência emocional vão fazer uma diferença absurda, porque não necessariamente você vai ser a melhor profissional para avaliar um balanço. Você precisa entender o que está por trás daqueles números, como é que é a constituição, mas no dia a dia alguém vai construir aquilo, vai validar, vai entender como é que aqueles números estão sendo conectados ali para apresentar aquele resultado. E a nossa capacidade é muito mais de interpretar aquilo e entender quais decisões serão tomadas a partir daquele processo. Uhum. E conhecer, eu acho que você falou um negócio muito legal quando a gente começou o nosso bate-papo, que poxa, eu me desafiei no comercial, em outras competências que não necessariamente eu tinha, mas foi importante de
entender o negócio como um todo, né? De entender a parte comercial, a parte de RH, a parte de finanças, a parte de operação, a tecnologia em si. Então, ter essa amplitude de conhecimento e esses soft skills é fundamental, né, para te destacar hoje e, obviamente, te ajudar a buscar os objetivos que a empresa tem. Andresa, eu queria, assim, agradecer demais a sua participação, agradecer a audiência que nos acompanhou aqui. E eu queria te deixar em aberto o momento, se você quiser trazer alguma mensagem final, alguma consideração, né, para que a gente possa encerrar aqui com chave de ouro o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui hoje, conhecer mais da história da Nós. Fiquei muito encantada com a missão de vocês, com a trajetória de vocês. Desejo muito sucesso e desejo também muito sucesso para todo mundo que teve a oportunidade de acompanhar esse bate-papo com a gente. Eu acho que o mundo está precisando de pessoas com energia, com garra, com determinação, que querem fazer diferente, que querem fazer acontecer. E quanto mais gente se dedicar a isso, melhor vai ser o resultado aí para a vida mesmo. Obrigada. Perfeita. Andresa, foi uma honra te conhecer, um prazer. Acho que foi um papo de altíssimo nível. Né? Já fica o convite aqui para um segundo encontro, para a gente ter a oportunidade de conversar ainda mais sobre isso. Né? É legal conhecer demais a tua história, tem uma conexão muito grande com o que a gente acredita. Então, além de conhecer profissionais competentes, entender que esses profissionais compartilham de mesmos princípios e valores com a gente, nos deixa ainda mais alegre, a sua energia, né? A paixão que você fala sobre o teu negócio, sobre a tua função, as pessoas que cercam isso realmente é muito contagiante. E a gente não tem dúvida que isso é mole combustível propulsor para o sucesso que você está construindo junto na empresa e junto com todo o seu time. Tá? Obrigado pela sua participação. Agradecer a nossa audiência, obrigado por nos acompanhar. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, né? Dessa oportunidade de conversar com alguém com tanta competência, né, que trilhou uma carreira de sucesso e que possa influenciar positivamente os seus próximos passos. Do lado de cá, fica o nosso abraço. Obrigado e nos vemos no próximo podcast. Obrigada. Obrigado, Andresa. Obrigada a você.